Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Otto. Salve, galera do Pro Enem, pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês hoje sobre uma das matérias mais comentadas, mais aguardadas e apontada por 90% dos estudantes que gostam de história como matéria favorita dentro do módulo de História Geral. A Segunda Guerra Mundial, o momento mais trágico do maior fenômeno humanitário que nós fizemos, humanitário de tragédia humanitária, que nossa espécie conseguiu viver. Então, sem mais delongas, pessoal, que tem muita coisa para falar, vamos começar falando sobre aquele que vai ser o país causador da Segunda Guerra Mundial, liderado pelo capeta Adolf Hitler. É o cara que vai, durante muitos anos, criar uma saga contra o comunismo, ameaçar a União Soviética, prometer uma guerra contra Stalin, e ninguém estava percebendo no Ocidente. Quando eu falo Ocidente, galera, eu estou falando de França e Inglaterra, tá bom? Bélgica, Holanda, mas basicamente França e Inglaterra, e os Estados Unidos que está lá do outro lado, olhando tudo com preocupação, tá? Mas o que eu quero que vocês aprendam, primeira coisa, tá? Primeiro conceito, é o conceito de cordão sanitário. Ingleses e franceses, sobretudo o primeiro-ministro da Inglaterra, Chamberlain, chamava Alemanha, Áustria e Itália, aquela linha no meio da Europa, de cordão sanitário. Ou seja, uma barreira contra a sujeira que vem do leste europeu. E que sujeira é essa que vem do leste europeu? O socialismo, a ameaça comunista, o Stalin, etc. Então, enquanto existe ali uma barreira fascista bem no meio da Europa e nazista, esses caras tendem a colaborar com Hitler porque ele promete uma guerra contra a União Soviética, ou seja, é um escudo contra as ameaças socialistas. Hitler percebe isso, valoriza essa exaltação, esse ódio: eu vou acabar com os comunistas, eu vou fazer guerra contra Stalin. E na verdade os planos desse cara eram outros. Agora, desde o Mein Kampf, ou seja, lá de 1924, quando ele publicou o seu livro A Minha Luta, ele já defende o tal do espaço vital. E o que é o espaço vital, pessoal? Ele promete anexar a Sibéria, por causa de carvão e ferro, a Romênia, petróleo, Cáucaso, petróleo, Ucrânia, trigo. Então, se ele está prometendo um espaço vital, Hitler está prometendo a guerra, porque afinal ele não vai pegar esses territórios sem tomar de alguém. Agora, se liga na parada. Quando Chamberlain, mais uma vez, primeiro-ministro da Inglaterra, Chamberlain da Inglaterra, Daladier da França, tá? Quando Chamberlain e Daladier olham o espaço vital que Hitler promete anexar, eles choram de emoção. Não entendi, professor, por quê? Porque todos esses territórios pertencem à União Soviética. Ou seja, Hitler, ele cria uma cortina de fumaça. O que é isso? Ele cria uma distração, prometendo guerra ao comunismo, jurando guerra ao comunismo, iludindo
Chamberlain e Daladier e escondendo os seus verdadeiros objetivos, que a gente vai falar sobre isso hoje, beleza? Então, a Alemanha é um país que promete duas coisas. O Anschluss, o que é o Anschluss? A união dos povos germânicos, e o espaço vital, pegar territórios que pertencem à União Soviética. Show? Vamos lá, o principal, aliás, o mais forte aliado que a Alemanha vai arrumar é o Japão. Não é o principal, porque vocês sabem que a Itália tá parceirona ali. Mas o Japão do Hirohito é um país que desde o século XIX, pós-Revolução Meiji, com o avô dele, o Japão não sabe o que é derrota. O Japão já entrou na ilha de Java, Coreia, Taiwan, Fukien, Manchúria. Mano, os caras são um império gigantesco, um império imenso e que deseja cada vez mais territórios. O Japão não se esqueceu quando a Inglaterra e a França não reconheceram as suas reivindicações no Oceano Pacífico. E o Japão sabe muito bem que Inglaterra e França, quando se desentendem com o Japão, na verdade, é para se entenderem com uma outra potência do Pacífico, que é os Estados Unidos da América. Vamos lá, galera. Esse aqui é o Hirohito, esse aqui é o seu Shogun, primeiro-ministro, ministro da guerra, enfim, centraliza. Esses são os dois grandes focos de poder, o Dojo e o Hirohito. E eu quero te mostrar isso aqui, ó. Esse mapa é muito interessante. O Japão não é essa ilhazinha aqui. O Japão é isso aqui tudo em amarelo, olha. Tudo que está pontilhado de vermelho, para dentro é o Japão. Então isso aqui é o Império Japonês, se ligaram? Que está de frente para quem? Para os Estados Unidos da América. Olha aqui o Havaí, olha aqui as ilhas japonesas. Então esse monstro, que é uma nova potência, está se desentendendo com esse outro monstro, que é uma velha potência. Porque basicamente, o que é a Segunda Guerra Mundial? As novas potências, e essas três se unificaram juntas, a Revolução Meiji, 1868, a Itália, 1870, a Alemanha, 1871. São as novas potências contra as velhas potências. Por quais motivos? Por território. No caso da Alemanha de Hitler, um outro motivo, a vingança pela humilhação na Primeira Guerra Mundial. E esse aqui é o senhor Benito Mussolini, o lado mais frágil desse eixo, dessa aliança entre essas três potências, já que o Mussolini foi o primeiro cara a chegar no poder, mas não tem o desenvolvimento industrial, a tecnologia e nem o poder bélico que tem Alemanha e Japão. Se ligaram? Mas ainda assim, a Itália está fazendo suas operações militares, invade a Etiópia, perde a primeira tentativa de invasão, depois se reorganiza e consegue ocupar a Etiópia, anexa a Albânia, também outra operação militar, não desastrosa, mas com muita dificuldade, para pegar uma região chamada Albânia. Isso já evidencia que o Mussolini está governando um país que não tem a mesma força de Alemanha e Japão. Mas não importa. Os três, eles olham para os seus objetivos e eles veem as mesmas coisas. Eles olham para os seus inimigos e eles observam as mesmas coisas. Quem é o inimigo? Quem são as inimigas da Itália e da Alemanha? Inglaterra e França odeiam os mesmos países. Quem é o inimigo do Japão? Os Estados Unidos, que é aliado de quem? Inglaterra e França. Então, naturalmente, o Japão também vai se ligar à Itália e à Alemanha. Como é que esses três países podem fazer formalmente uma aliança sem ser necessariamente uma aliança militar? Porque se eu falar assim, ó, se tu vai pra guerra eu vou contigo, aí, cara, o mundo já começa a ficar preocupado. Porque, tipo, se eu atacar um deles, vem os três. E é a mesma história da Primeira Guerra Mundial. Então a malandragem continua. Os três vão assinar um pacto chamado Anticominter, ou seja, anticomunismo. É um pacto onde os três líderes se comprometem a combater o comunismo internacional. Como? Ninguém sabe. Onde? Ninguém sabe. Quando? Ninguém sabe. Mas eles estão assim, nós vamos acabar com o comunismo. Nós estamos aqui para combater os socialistas. Mentira. Mentira. Mas a história é boa. Principalmente
para a Inglaterra. Porque, vamos lá pessoal, para vocês entenderem melhor. O sonho do Chamberlain, ministro da Inglaterra, é que esses caras, visto por ele como um bando de doidão, maluco, ditador sanguinário, que esses caras façam uma guerra contra a poderosa União Soviética e ali o mundo oriental europeu caia no caos e Inglaterra e França e Estados Unidos continuem governando o mundo da maneira deles. Esse foi um erro extraordinário, extremamente equivocado do senhor Chamberlain, beleza? Então, primeira coisa, logo depois das Olimpíadas, aonde o próprio Chamberlain, esse cara aqui, ó, ministro da Inglaterra, amigo do Daladier, presidente da França, aonde esse cara diz o seguinte: os nazistas, eles são duros, mas eles são justos. Chamou os caras de justos. Então, Hitler começa, pô, cara, vocês acham mesmo justo tropas internacionais, especialmente francesas, ficarem aqui na minha fronteira, me vigiando? Pô, eu acabei de mostrar pra vocês que eu sou um país confiável, e tatati, patatá, de radizuz. E aí Chamberlain fala, pô, Daladier, vamos tirar as tropas, porque a Alemanha tá incomodada. E a gente sabe que a esperança disso aqui, ó, é combater isso aqui. E aí deixaram Hitler anexar a Renânia, anexar não, pegar de volta. Show? Ninguém falou nada, tá tudo bem. No mesmo ano, o que ele vai fazer então? Ele vai convocar um plebiscito e vai perguntar aos austríacos: austríacos, vocês querem fazer parte da Alemanha? Vocês querem fazer parte do Terceiro Reich? Sabe o que a Áustria ouviu? Áustria, vocês querem fazer parte de um país que está em crescimento econômico, com taxa de desemprego de quase 0% e PIB recorde? Claro, olha lá. E de repente, a Alemanha começa a ficar imensa. E ninguém tá falando nada. Então Hitler continua avançando seus peões no tabuleiro e vai colocar 150 mil nazistas ao redor da Tchecoslováquia. E começa a dizer, ó, existe uma população germânica em maioria na Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia é um país alemão, ou seja, o que ele está ameaçando? De invadir. Aí o Daladier liga para Chamberlain e fala o seguinte: Chamberlain, se a Alemanha invade os Sudetos da Tchecoslováquia, ela vai ficar oficialmente muito maior do que a França. Cara, eu faço fronteira com esse monstro aqui. Eu tô preocupado pra cacete. A gente vai deixar mesmo ele invadir a Tchecoslováquia? Quem garante que depois ele não vai invadir a Polônia e começa a virar uma outra guerra? Chamberlain falou, tá certo, Daladier. Tu tá certo, vamos trocar uma ideia com Hitler. Falou, Hitler, Chamberlain, vamos marcar um encontro, não invade a Tchecoslováquia não. Me espera primeiro, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, Hitler. E o Hitler falou assim, bom, se você quer conversar, então, filhão, você que vem aqui no meu território. Já é uma postura de um líder que não está muito afim de negociar. Mas o Chamberlain falou, não, beleza, Hitler, eu vou aí, mas eu não vou em Berlim, pô. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou sair de Londres, passo em Paris, pego o Daladier e a gente se encontra aqui em Munique, pô, tua terra, beleza? Ele falou, pô, pra mim tá bom, mas já que você vai levar o Daladier pra nossa conversa, eu vou levar Mussolini também. Teu best, e o meu best, beleza? E aí eles concordaram. Os quatro se encontram na conferência de Munique para tirar... Primeiro, vamos lá. Qual vai ser o acordo de Munique? Chamberlain falou assim, Hitler, eu e Daladier conversamos e a gente acha o seguinte, invade a Tchecoslováquia, você vai ter o nosso apoio e o nosso respaldo, desde que você faça uma promessa pra gente, que você não vai mais invadir território algum. E aí, beleza. Você fica a Tchecoslováquia, a Áustria, a Renânia, mas para por aí, porque se você der mais um passo, Hitler, aí a gente vai entender isso como agressão e a guerra vai comer. Podemos contar contigo? Podemos contar com a sua promessa? Você falou assim, claro, pô. Eu juro pela alma dos comunistas. Eu só vou anexar a Tchecoslováquia, eu vou parar por aí. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto? Aí eles tiram essa foto eu acho muito boa. Aonde a cara do Chamberlain é tipo assim,
Caralho, mas eu não tenho garantia nenhuma dessa promessa. A cara dela é tipo assim, cara, eu tô fudido, meu irmão. Como é que eu vou saber? Esse cara vai cumprir a promessa? A cara de Hitler, que horas eu vou embora comer um chucrute, porra, não aguento mais ficar aqui. E o Mussolini, que tá aqui de papagaio de pirata. O Daladier chega pro Chamberlain, almoçando, e fala assim, Chamberlain, a gente não tem um documento que comprove o que Hitler tá prometendo pra gente, irmão. Eu tô preocupado pra cacete, assim. O que a gente vai fazer? A gente não tem nada. Ele falou, não, Daladier, tá certo. Eu vou jantar com Hitler e a gente vai ter uma conversa. Aí eles jantaram e falou, Hitler, você fez uma promessa, não que eu esteja duvidando da sua palavra. Mas e como é que eu vou chegar lá pra imprensa britânica e vou falar, ele me prometeu como? Prometeu. Pô, eu tenho que ter um documento. Hitler falou assim, serve de próprio punho? Porra, aí o Chamberlain falou, é isso aí. Eu gosto assim, Hitler. Entendeu? O fio do bigode é o nosso compromisso de cavaleiro. Hitler falou, então beleza. Aí o Hitler vai lá e assina, eu, Adolf Hitler, prometo que só vou invadir a Tchecoslováquia. Chamberlain falou, pô Hitler, obrigado, thank you so much. E volta pra Inglaterra. Na pista de pouso, a imprensa já chega lá. E aí o que tá acontecendo? Ele falou assim, organiza tudo aí. Organiza tudo, que eu tenho um pronunciamento. E ele mostra o papel que Hitler assinou e diz a seguinte frase, exatamente essa que eu vou te dizer. Tive uma longa e franca conversa com Hitler e agora cada um sabe o que tem em mente. Posso dizer a todos, a paz mundial está garantida! A paz está garantida! E todo mundo, viva Chamberlain! Viva Chamberlain! Tá garantida, tá muito garantida. Vai ficar na história pra sempre como o bobão, para não falar um palavrão pior. E o que eu acho engraçado é o seguinte, ninguém perguntou pra Tchecoslováquia. Ninguém. Aqui Dona Tcheca tá porra boladona, chorando, fazendo Heil Hitler. E olha o tamanho da Alemanha, filho. Não é possível que um país que vocês condenaram à miséria tá desse tamanho e você não fala nada. Ninguém fala nada? Falava sim. Um cara chamado Winston Churchill, chefe do partido opositor, do partido conservador. E ele falava assim, Chamberlain, quem condenou a Alemanha à fome total não foi a União Soviética, não. Fomos nós. Quem condenou a Alemanha a um desemprego de quase metade do país não foi a União Soviética, não. Fomos nós. Se Hitler quer uma guerra que nós estamos vendo que ele quer, quem garante a você que é contra a União Soviética e não contra nós? Ah, cala a boca, o Churchill. Shut up. Você é um pessimista, um alarmista, um bêbado, um alcoólatra. O velho estava certo. Porque, sabe qual é o grande problema do Acordo de Munique? Ele deu tempo para Hitler. Para organizar, para planejar, para pensar. O Acordo de Munique foi assinado em setembro de 38. Beleza? A guerra vai começar em setembro de 39, ou seja, Hitler ficou um ano planejando, porque tem uma coisa que ele nunca vai perdoar, além de Inglaterra e França. É a Polônia. O corredor polonês, o roubo do porto de Danzig. A Polônia se aproveita da Primeira Guerra Mundial e da derrota da Alemanha para virar uma nação livre. Só que não se industrializa, é um país fraco e pobre e completamente repleto de judeus. Hitler, ele quer muito invadir a Polônia. Mas ele sabe que se invadir a Polônia, ele vai quebrar o acordo com Inglaterra e França. Ele vai rasgar a Conferência de Munique. E ele vai fazer isso. Mas ele vai se preparar, porque a grande desvantagem da Alemanha na Primeira Guerra Mundial é que ela estava cercada em duas frentes. Concordam comigo? Então, de repente, um ministro alemão chamado Ribbentrop vai lá em Moscou trocar uma ideia com Molotov, um ministro soviético. E o parlamento inglês ficou em pânico. O Winston Churchill fala, me diz agora, Chamberlain, o que faz um nazista apertando a mão de um comunista? Se Hitler está há 20 anos jurando invadir a União Soviética e agora eles estão apertando a mão, você acha que isso aqui é um acordo de carvão e ferro? Você acha que isso aqui não é um pacto de guerra? E o parlamento? E o Chamberlain? No, I don't know. A paz mundial está garantida. Mentira. Porque por trás do acordo Ribbentrop-Molotov
existe um pacto de não agressão, existe um acordo entre Hitler e Stalin. Um acordo bem claro. Hitler falou assim, Stalin, eu vou invadir a Polônia. E assim que eu invadir a Polônia, a porrada vai comer. Mas eu não quero uma guerra contigo. Isso é um problema meu com o Ocidente. Beleza? O que você acha? Stalin fala, pô, Hitler, é o seguinte, o que você e os porcos capitalistas vão fazer de guerra, a mim pouco importa. Agora, mano, tu tá 20 anos jurando invadir meu território. Eu não vou deixar você chegar aqui com as tuas tropas até minha fronteira. Então foi o seguinte, vamos dividir a Polônia. Tu fica com a capital, Varsóvia, não tem problema. Eu fico com a cidade de Minsk, mas eu vou avançar minhas tropas só porque eu não confio em você. Mas aí você faz o que você quiser. O que você acha? Hitler falou, eu acho ótimo. E os dois apertam, cada um com o punhal para trás. Se odeiam. Mas a guerra, não sendo com a União Soviética, tá maravilhosa para ela. Então, no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia com um general chamado Guderian, que é o general nazista, e já vai mostrar para o mundo inteiro como é que vai funcionar a guerra daqui para frente. É a chamada Blitzkrieg, ou simplesmente os ataques relâmpagos. Cara, quando a Alemanha entra na Polônia, primeiro, lá em cima, divisão aérea Luftwaffe, os Stukas, meu irmão, dando rasante e bombardeando todo mundo, um dos aviões mais rápidos construídos naquele momento. E terrestre, com a divisão Panzer, que tem o Tiger, um dos tanques de guerra mais eficientes do mundo, e blindado, até moto, cara. Sabe aquelas motos com garupa lateral da Mercedes? Os caras vinham e botava ponto .30. Então você tinha um maluco, e o cara atirador... Cara, não teve chance, tá ligado? Churchill, que adora uma boa frase, chegou no parlamento e disse, nesta noite, as luzes da Europa se apagaram mais uma vez. E todo mundo olhando pro Chamberlain assim, ó. Very good. Congratulations, Chamberlain, motherfucker. Entendeu a ideia? Porque o cara fez uma merda danada. Pra ter uma ideia, a cavalaria polonesa era a cavalo mesmo. Quando o Guderian viu um monte de cavaleiro em cima de cavalo, o general nazista falou assim, irmão, poupa munição, poupa, vamos passar por cima. Ele passou literalmente esmagando os cavalos e os cavaleiros da Polônia, que não teve como resistir. Em 2 semanas a Polônia capitulava e Varsóvia era dominada pela Alemanha e rendida. Começava o maior pesadelo da história da Polônia, porque ela vai ser o primeiro país a ser invadido e o último país a ser libertado. Então, a demografia da Polônia vai reduzir de tal forma que até hoje não se reequilibrou. A gente tem que entender que a política de Hitler na Polônia não é uma política de dominação, é uma política de aniquilação. Ah, não, é isso mesmo. O plano é o seguinte, é muito simples. Todos os milhões de judeus que estão ali, extermínio. Homem, mulher, idoso e criança. Extermínio, matar mesmo, tá? E os polacos serão escravizados pela Alemanha. Então, quer dizer, é um conceito da antiguidade, medieval, de dominação territorial, eliminar um povo e escravizar o outro. Esse é o grande plano de Hitler. Então, já desde o primeiro dia de ocupação da Polônia, a gente já tem a formação dessa página que é a história mais sombria da humanidade, quer dizer, não a mais, mas uma das mais sombrias, com certeza, que é o Holocausto. Se ligou? Que é o início dessa política de extermínio do povo judeu. Em Varsóvia, a gente vai ter ali o primeiro laboratório do Holocausto, que é o gueto de Varsóvia. Hitler pegou uma parte da cidade, colocou uma muralha ao redor dessa cidade, arame farpado, sentinela, pastor alemão, e vai concentrar toda a população judia dentro desse gueto. Digamos assim, pegou um bairro, cercou esse bairro e colocou os judeus ali dentro. Cortou água, gás, luz e deixou todo mundo morrendo de fome. E começa uma inanição. Filmaço, que trabalha muito bem isso, o pianista. Então já é uma crueldade danada, mas todo dia um avião passava por Varsóvia e bombardeava uma parte do gueto. Todo dia.
Então, além da morte pela bomba, um efeito psicológico alucinante. E todo dia, membros da SS entravam, separavam 10 homens, botavam de joelho e pum, 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 fuzilava com tiro na nuca. Todo dia. O gueto de Varsóvia é uma experiência da não-humanidade. Os membros da SS invadiam o gueto todos os dias para torturar, para estuprar, para matar, todo santo dia. E começa o verdadeiro pesadelo da população judia daquela região. E foi nesse momento que os administradores dessa Alemanha nazista começaram a botar na ponta do lápis o seguinte: matar custa caro. Ainda mais matar na quantidade que o Führer deseja. Uma bala custava 1 marco. Se ele quer matar 10 milhões de pessoas, são 10 milhões de marcos. Entenderam a ideia? Então o Hitler vai chamar esse cara aqui. Esse aqui é o grande arquiteto do mal, é o grande arquiteto do Holocausto, chamado Himmler, e falar: Himmler, eu preciso que você dê um jeito de acelerar a morte dos judeus e economizar dinheiro. Então foi dessa mente doentia e extremamente eficiente que nascem os campos de concentração. Por que os campos são todos próximos à linha de trem? Para facilitar o transporte. Porque você vai transportar populações judias como se fosse gado. Aos milhares, depois aos milhões de verdade. Beleza? E o nome está dizendo, é um campo de concentração. Então você vai concentrar populações imensas para ali você começar a criar métodos de morte, entendeu? Então, para começar, fazia a triagem, tá bom? Fez a triagem, idosos vão para uma área especial, né? E aí, coitados, já são os primeiros a morrer, porque o idoso, você fica 3 dias sem alimentar, ele morre. E aí você deixava as pessoas lá, já vai recolhendo os cadáveres. Crianças, filho, aí cada um para um canto. Homens e mulheres em atividade, escravidão e falta de comida. Então ali você começa a criar campos de fuzilamento, você vai ter vala coletiva, onde vai se matar 500 pessoas ao mesmo tempo, mas ainda assim é dinheiro. E foi então quando eles começaram a experimentar câmaras de gás. Os primeiros experimentos de câmara de gás, você botava ali 80 pessoas nuas e jogava o gás. Era um gás que não matava na hora. As pessoas ficavam horas para morrer, asfixiando, até que morriam. Quando os caras, os membros, os alemães tiravam os cadáveres, alguns voltavam, reanimavam, porque não estavam mortos ainda. E aí os oficiais pegavam a faca e matavam numa pilha de corpos, assim. É uma banalização total da vida. E da morte, né, cara? Então, quando finalmente chegaram ao Zyklon B, aí a coisa foi insustentável. O Zyklon B matava em 5 minutos, cara. Então imagina, você bota 80 pessoas numa câmara, 5 minutos, 80 mortos. Mais 80, 5 minutos, mortos. Aí começou a ter um outro problema. O que fazer com os cadáveres? Porque virou uma questão sanitária. Ou seja, tinha tantos corpos humanos que os nazistas não sabiam o que fazer. Aí você começa a fazer o quê? Você começa a queimar. Cadáveres sendo pulverizados, queimados, queimados, queimados. Por isso que um dos grandes traumas dos sobreviventes dos campos, especialmente de Auschwitz, a galera não conseguia sentir carne queimada. Porque uma coisa é você saber que aquela fumaça preta que está saindo da chaminé é de um judeu que está morrendo junto contigo. Outra coisa é saber que é teu pai, que é tua mãe, que é teu irmão. Cara, o efeito psicológico do genocídio, do Holocausto, é uma coisa sem precedentes, entendeu? Auschwitz, como vocês podem perceber, é a estação final. E ali era uma estação de manutenção, que tinha forno, que tinha bancada, que tinha galeria. E na cabeça doente desses psicopatas, foram equipamentos ajustados e adequados para acelerar a morte. Isso aqui é uma ala dos idosos, aqui ninguém sobreviveu. Isso aqui
São os sapatos de Auschwitz. Eu sempre acreditei que era só isso aqui. Aí eu vi um filme mês passado chamado Zona de Interesse. E no final do filme eles filmam essa parte. Irmão, é uma galeria, é um corredor com várias vitrines iguais a essa. Assim, são milhões de sapatos. Só Auschwitz teve mais mortos do que muitas guerras na história. Só Auschwitz. E uma política de extermínio completamente inaceitável. A União Soviética vai invadir o lado que lhe foi concedida. Muitos poloneses, coitados, ao verem as tropas vermelhas se aproximando, sacudiam, davam um tchauzinho achando que eles estavam ali para libertar e não estavam para libertar porcaria nenhuma. Estavam ali só para pegar o pedaço do bolo que lhe foi combinado. E aí, já que o Ocidente está em guerra, a União Soviética trata de fazer as suas guerras pessoais também, invadindo a Finlândia sem motivo algum, só por anexação, quer dizer, Stalin carregava ali os motivos que na Rússia, a Finlândia tinha se emancipado, mas enfim. E aí você vai ter uma resistência muito interessante na Finlândia, com tropas de assalto que ficavam em cima das montanhas, totalmente de branco, e atacavam de esqui. Ficavam lá, pá, Rena 1, Rudolf na escuta, atacar pelo leste agora. Aí os caras vinham tipo assim, 100. Quando chegavam os soviéticos, vinham eles. E saiu, metia o pé. E aí eles iam direcionando as tropas soviéticas para um desfiladeiro, para um campo aberto, para que então viessem os atiradores e matassem os soviéticos. E aí nasce uma lenda, né, cara? Um cara chamado Sigmorraia. Para você ter uma ideia, o sniper mais bolado da União Soviética, que é o Vasily, matou 150 nazistas. O Sigmorraia matou 750 soviéticos. 750. Esse cara era tão brabo que ele matava, a maior parte dos caras que ele matava, os snipers que ele matava, porque tem isso também, ele é um sniper que mata sniper, os caras morriam com a bala no olho. Por quê? Ele viu o reflexo da luz na luneta do cara e atirava na luz. Pum! Puf! Entrava aqui. Sendo que ele não usava luneta. Justamente para não ser identificado. Um monstro, irmão. E aí teve uma hora que ele olhou e falou, cara, eu tô na mira de alguém. Ele sentiu, tô na mira de alguém, tô na mira de alguém, tô na mira de alguém, Quando ele olhou, os dois já atiraram juntos. Pá! A bala dele, puf! Na testa do cara, a bala do cara. Aqui, ó. Uau! Abriu, meu irmão. A cara dele caiu. Sinistro. Foi pra hospital de campanha, meu irmão, anzolzão, suturou, enrolou igual uma múmia e voltou pra batalha, filho. Não tem essa, não. Morreu em 2003, eu acho. Perguntaram como é que você consegue dormir com 750 mortes. Ele falou assim, numa cama dura e travesseiro macio. Falou, pô, os caras invadiram meu país. Bom, a guerra começa em setembro de 39 e aí até janeiro, fevereiro de 1940, a gente chama de a Guerra de Mentira. Nome esse que eu acho uma bosta, tá? Deixa eu dar um gole aqui, por favor, Renan. Obrigado. Pô, por quê, professor? Pô, cara, como é que é a guerra de mentira? Ah, ingleses e franceses não enfrentaram os alemães. Ok. Agora a guerra foi de mentira para a Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia. Foi de mentira para a Dinamarca, para a Noruega, que foi bombardeada. Hoje, meu irmão, foi metade da cidade arrasada. Não foi de mentira. Então, assim, as tropas alemãs estão se movimentando na guerra nos meses de 39. E em 1940 ela está preparada porque o primeiro grande objetivo de Hitler é Paris. O primeiro grande sonho da Alemanha é conseguir o que eles não conseguiram na Primeira Guerra Mundial. Chamberlain, na Inglaterra, renuncia, envergonhado pela cagada que ele fez, e aí o velho Churchill assume exatamente no dia que inicia a operação contra a França. E o Guderian, o mesmo cara que foi lá para Varsóvia, agora vai mostrar para o mundo inteiro como é que realmente funciona a Blitzkrieg. Galera, na Primeira Guerra Mundial, a Bélgica foi invadida sem declaração de guerra. Lembram? O plano Schlieffen? Então é óbvio que a Bélgica não vai arriscar novamente. Ela foi Inglaterra, França, vem todo mundo para cá,
porque os alemães vão invadir. Então o que Hitler faz? Ele manda um general para a Holanda, que também não tinha nada a ver com a história. Chegaram na Holanda, resistência holandesa, coitada, nenhuma chance. Chegaram até Roterdã, que tinha um porto muito importante para controlar essa região, porque todo mundo sabe que o futuro é a Inglaterra, beleza? Quando chegaram em Roterdã, Hitler deu 1 hora para os caras se renderem. 1 hora. Quando deu 1h05, eles tomaram a decisão e mandaram a rendição para Hitler. Era tarde demais. Ele falou 1 hora. Se liga nessa parte aqui da cidade, tá vendo essa igreja aqui? Esse quarteirão todo? Olha como é que vai ficar isso aqui. Sinistro, irmão. Vou voltar, ó. Aqui o riozinho, tá vendo? É porque a foto vem daqui de trás. Olha o rio aqui, olha o rio aqui. Irmão, acabou a cidade. Quando Roterdã avisa Amsterdã do que aconteceu, a Holanda assinou a rendição rapidamente, sim. 1 semana, os caras entraram. Agora vai pra Bélgica, obviamente. E aí vem o Guderian, cara. O Guderian, ele invade Luxemburgo e ele explode as defesas francesas da linha Maginot. O que o Guderian faz, o mundo nunca viu. Ele invade a França e vai até a capital, praticamente, sem a infantaria. O que é o infante, galera? É a galera que vai a pé. É o cara que conquista o território, que finca a bandeira. O Guderian, ele avançava primeiro com seus blindados. Divisão Panzer. Tanque blindado, pá. Enquanto isso, no céu, os Stukas estão amassando a Força Aérea Francesa, que não tem a menor condição de enfrentar esses aviões alemães. E aí ele, explodiu a defesa e ele vinha avançando com blindado. O que a França faz? Recua. O que ele faz? Ele avança. Quando chegava a infantaria alemã, urra! Não tinha nada, só corpo. General Guderian, onde o senhor está? Avancei mais 20 quilômetros. E a infantaria? Continua vindo atrás. Vamos embora. Chegava lá mais 20 quilômetros, urra! Só cadáver. O cara, ele vai, meu irmão, engatar a quinta e vai vir pra cima e vai explodir. Enquanto a Holanda rendida não vai segurar também uma outra invasão muito ardilosa dos alemães, que invadiram a Bélgica pelas florestas, pelas Ardênias. E aí, quando os ingleses e os belgas perceberam, os nazistas já estavam dentro das cidades atirando nos caras, enquanto o Guderian explodiu, ela imaginou, ou seja, ferrou para a França. O general francês acreditava que os rios da França pudessem frear esse movimento alemão. Cara, a Alemanha inventou uns caras que vinham de mochila. Quando chegava no rio, os caras tiravam a mochila, tiravam uma bola de borracha, esticava a bola de borracha, pegava e enchia com bomba. Aí virava um bote. Aí entrava no bote, o cara vinha remando com o bote e botava lá no outro lado do rio. Outro bote. Quando chegava aqui, já vinha a galera com a madeira e já iam fazendo uma ponte. Esse processo durava 30 minutos. Depois passava tanque, morteiro, blindado, e aí depois tirava tudo e continuava avançando. Ou seja, galera, essa ofensiva começou, esse é o Guderian, o pai da Blitzkrieg. Essa ofensiva começou em maio, na verdade em abril, né? Lá pela Holanda. Em maio a Bélgica, aqui, cara, eu tirei print do documentário, porque as pessoas não acreditam no que eu falo. Aqui os botes e aqui a ponte. Tem até corrimão, filho. Melhor que a Prefeitura do Rio de Janeiro. E em junho, os alemães chegam em Paris, cara. Isso aqui é a Wehrmacht, é o exército central alemão. Vão passar por baixo do Arco do Triunfo, que é para humilhar a França. Vão descer a Champs-Élysées, na cara dos franceses que estão chorando. E Hitler vai lá em Paris e vai tirar uma foto em Paris. Primeiro ele fala o quê? Vagão de trem, lembra do vagão de trem? Vai ser assinada a rendição francesa no mesmo vagão. E o vagão vai ser enviado para Berlim. Deutschland sichern alle Fronten. A Alemanha vence em todas as frentes. E aí ele vai lá fazer turismo. O Führer foi fazer turismo. Foi lá, tirou a fotinha em frente à Torre Eiffel, falou assim, Berlim é mais bonita. E aí ele manda essa foto para quem? Para a Inglaterra. Então imagina o inglês em Londres, abre no jornal e vê nessa foto. Ele fala,
oh fuck. A próxima foto é no Big Ben. Entenderam? Cara, não tem desenrolo. A França vai ser dividida, ao vagão de trem, aqueles levando o vagão para Berlim. Marechal Pétain, figura odiada e odiosa pelos franceses, porque é um colaboracionista, um cara que vai colaborar com Hitler, vai apertar a mão dele, vai prestar continência e vai entregar a França, que coitada, vai ficar ocupada agora por 4 anos. Toda essa região aqui é a Alemanha, esquece. E essa região é chamada República de Vichy, uma zona livre, governada pelo próprio Pétain, que é um colaboracionista. Esse aqui é o de Gaulle, marechal de guerra, que vai para a Inglaterra fugido, mas que vai ser o grande líder da resistência francesa, se é que a gente pode chamar de resistência, porque a França, meu irmão, só vai ser libertada quando os aliados ajudarem. E aqui, em Dunkerque, tem quase 400 mil ingleses na praia, esperando o resgate. E o problema é o seguinte, o resgate ia lá pegar eles, mas quando o navio inglês enchia uma fragata com 5 mil soldados e começava a atravessar o canal, vinham os submarinos alemães e bombardeavam esses navios. E aí o navio afundava, os soldados ingleses voltavam nadando. Teve soldado que voltou 3 vezes, 3 vezes. Então, Churchill está extremamente preocupado porque ele precisa resgatar todos os soldados de Dunkerque. Isso aqui é um filme, tá? Ele precisa resgatar esses caras e ele não sabe o que fazer. Porque, meu irmão, o que tu acha que está acontecendo? O Guderian já saiu de Paris e está indo em direção lá. Se os alemães chegam e encontram 350 mil ingleses na praia dando mole, você acha que eles vão fazer o quê? Meu irmão, vai passar todo mundo. E aí manda navio, afunda navio. Manda fragata, afunda navio. Não tinha como. Os U-boats estavam ali, ó. Não vai passar ninguém. Não vai passar ninguém. E aí o Churchill teve uma brilhante ideia. Chegou na rádio e falou, nós somos uma nação marítima e por isso todo inglês sabe navegar. Se você tem uma embarcação e ama o seu país, vá a Dunkerque e resgate um soldado inglês. Ou seja, ele apela para a população civil, cara. E aí, meu irmão, vai professor, advogado, galera vai de qualquer embarcação. Veleiro, traineira, caiaque, stand-up, meu irmão, boia, dane-se. Milhares de ingleses vão até Dunkerque resgatar 5, 8, 20 soldados. Aí você fala, pô, professor, peraí, não faz nenhum sentido isso aí. Se um submarino afunda um encoraçado, não vai afundar uma traineirazinha dessa? Claro que afunda. Mas tu acha que custa quanto um torpedo alemão na Segunda Guerra Mundial? 45 mil marcos. Tu vai gastar 45 mil marcos para matar 4 ingleses? Não vai. Então a Alemanha fez isso, mas os ingleses escaparam por entre os dedos. A retirada de Dunkerque foi extremamente comemorada pela Inglaterra, especialmente por Churchill, mas a realidade é uma só. Hitler ainda está avançando. A Alemanha não conheceu derrota. Nesse momento a Alemanha tem Budapeste, Oslo, Copenhague, Varsóvia, Belgrado, que mais? Oslo, Roterdã, Amsterdã, Paris. Cara, os caras têm 17 capitais sob domínio. E agora, filhão, Londres é a próxima. Hitler manda uma carta para o parlamento, dizendo assim, parlamento inglês, eu quero negociar a paz. Posso enviar Mussolini para conversar com vocês? E aí a oposição falou, Churchill, Hitler propõe uma negociação. Churchill, que era sempre um bom frasista, diz, não se negocia com um tigre quando a sua cabeça está dentro da boca dele. Só que o parlamento ficou puto. Falou assim, não negocia o cacete. Vamos negociar porque ele está ameaçando de bombardear a Inglaterra. E aí, tá, não sei o que. Cara, chegou um momento que o Churchill percebeu que o parlamento estava se voltando contra ele. Que eles queriam a paz e o Churchill não queria. Então o Churchill falou, cara, eu preciso de apoio. E sabe quem pode me dar apoio? O rei, The King. Pegou o carro dele, chegou pro motorista e falou, Sir William, para Buckingham. Yes, sir. Pá, um trânsito danado.
E aí o Churchill olhou e ele viu uma menina descendo a escadaria do metrô. E ele falou assim, Sir William, o senhor já andou de metrô? Ele falou, claro, é uma honra, né? Só nós ingleses temos o underground. Eu nunca andei. Ele falou, claro, né? O senhor é o premier britânico, o senhor é o Lord Churchill, o senhor vai dar de transporte público? O metrô vai até o Palácio de Buckingham? Vai sim, senhor, é a estação final, inclusive. Para o carro. Mas, sir, stop now! Parou e o Churchill pegou o metrô, mano. Sério, desceu, comprou o bilhete, entrou no vagão, todo mundo. É o Churchill, mano, é o Churchill. Levanta aí, moleque, deixa o premier sentar. Churchill sentou, tirou a cartola, olhou e falou assim, o senhor me reconhece? Todo mundo, reconhecemos sim. Olha, Hitler quer negociar paz, eu não quero negociar, mas se a gente não negociar, a porrada vai comer, o que vocês acham? Vamos não negociar nada, a gente vai resistir, não sei o que lá. Papo do Churchill. Quando ele chega no palácio, aí não é papo. O George VI, pai da Elizabeth, que faleceu ano passado, chega pro Churchill e fala assim, primeiro-ministro, eu sei o que o senhor veio fazer aqui. E você tem total apoio. Eu não vou ser o único rei da Inglaterra a assinar a rendição de meu país. Avisa o parlamento que a gente vai pra guerra. Aí o Churchill fala, pô, o rei tá comigo, o povo tá comigo, tá todo mundo comigo? Aí ele vai à rádio e vai fazer esse discurso. Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos até a guerra total. E aí começa a Operação Sea Lion. A Alemanha vai bombardear a Inglaterra 80 dias consecutivos. Mas essa história eu te conto na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.